Foco ao vivo, porque hoje temos transformações nas relações familiares e a proteção da pessoa, vulnerabilidades, questões de gênero, tecnologias e solidariedade. Essa é uma obra, apesar de, além de brilhante, é uma obra feita em homenagem à professora Maria Rita de Holanda. E eu tenho já aqui um dos coordenadores, meu querido, já aceitei a sua solicitação. Receberemos também outros dois coordenadores que vão falar de temas específicos. Se você não está assistindo ao vivo, não tem problema. Marquinhos, meu amigo. Se você... Olá, Léo. Tudo bom, meu caro? Como é bom estar aqui comemorando mais um projeto com você. Cada vez que a gente se encontra aqui nesse canal, estou com o meu aqui, significa dizer que um grupo de pessoas se reuniu com um objetivo. Trazer para os leitores da Foco uma experiência nova, alguma coisa diferente. Léo, falar de transformação nas relações familiares é mais do que necessário, porque talvez dos livros do civil seja aquele com mais mudanças, seja aquele que atinge a gente no nosso cotidiano, na hora que a gente acorda, na hora que a gente vai dormir, tá? Verdade. E nesse caso, meu caro, dividir o livro em 5, 6. Salve, Manuel, que já está chegando aqui, mais um dos nossos coordenadores. Boa Aliás, tarde, Manuel. eu estou aqui, como diz na minha terra de enxerido, sabe, Léo? Porque a ideia original do livro é de Carlos e Manuel, que, com o pretexto da homenagem mais do que merecida à professora Maria Rita, resolveram juntar um grupo de pessoas numa proposta muito interessante, Léo. Veja só, meus 5 dedos da mão são diferentes. E o livro está dividido em 5 partes. A gente começa tratando da questão da vulnerabilidade. Mas se você pensa em vulnerabilidade e lembra do consumidor, e muitas vezes esquece da vulnerabilidade na relação a dois. Na vulnerabilidade de pais em relação aos filhos e vice-versa. Sabe por quê? Porque a gente tem os dois extremos. Você tem a criança e adolescente e você tem o idoso na história, tá? Aí o Carlos chegando também para completar aqui o nosso time. Hoje uma Carlos, tarde boa de tarde. festa. Uma Prazer tarde de recebê-lo. festa, de comemoração. E eu dizia, Carlos, aqui antes de você entrar, que na primeira parte do livro a gente apresenta vários personagens que merecem especial proteção do Estado, que merecem nossa especial atenção e que são fonte de preocupação para todos nós. Quem é que aqui que está ouvindo a gente que não está preocupado? Ou com a pessoa com quem você divide a vida, ou com seu filho, ou com seus pais. Vai ser difícil você encontrar alguém que fuja dessa tríade. E aí você vai ver, ao longo do livro, preocupações específicas que vão se desdobrando. Por exemplo, hoje é mais do que necessário falar de violência de gênero, falar das questões de assimetria de poder nos relacionamentos. Isso aparece na segunda parte do livro. A gente vai para a terceira parte do livro, Léo, e a gente vai encontrar, por exemplo, discussões que envolvem crianças e adolescentes, filiação. Mas, a gente fala de filiação no livro, já que o tema é transformações, para quem está nos ouvindo ficar curioso para conhecer a obra, desde a hora da inseminação, desde a hora da fecundação. Mas eu não estou falando da fecundação tradicional, Léo, que você procura uma clínica, procura um médico. A gente tem um fenômeno tipicamente brasileiro que está crescendo e está chamando a atenção dos órgãos de controle, que é a chamada inseminação caseira, tá certo? A inseminação que é feita à margem, tá, das clínicas, por pessoas que têm um projeto parental, mas nem sempre têm condições de arcar com os custos, tá, que estão relacionados a um projeto de fertilização para a geração de filhos. Continuando na minha linha de raciocínio, eu disse que a gente tinha 5 partes, como os dedos da nossa mão. Chegando na quarta parte, a gente tem a necessária interlocução entre família e tecnologia. Mas Sim. aqui eu quero pensar um aspecto. A utilização de formas de contratar eletrônicas para regular aspectos da vida conjugal, da vida a dois, por exemplo, os chamados contratos inteligentes nas relações de família. E aqui uma referência ao texto do nosso amigo Dimitri Soares, professor lá da Paraíba, no Rio Grande do Norte, que nos honra com um capítulo no livro. E para terminar, Léo, não tem nenhum lançamento de família nos últimos 2 anos que não trate da questão da proteção patrimonial. Sim. Aqui a gente está falando da discussão envolvendo planejamento sucessório, criação de holdings, mas aqui com uma peculiaridade, uma diferença. O que acontece depois da criação da holding? Quando você deixa de olhar para o seu consorte e pensar só no seu parceiro de vida e pensar nele como um sócio, no sentido empresarial. Quais são as consequências de você transformar os seus filhos nos seus sócios, por exemplo?
E a gente reza para o planejamento familiar dar certo, a gente trabalha para a proteção patrimonial funcionar. Mas quando ela não dá certo e a gente precisa dissolver essas relações? Então, veja que do início da vida, da inseminação, até o planejamento para a hora da morte, você vai ter momentos que é, vão passear por toda a concepção do texto. Eu já falei muito, a gente tem muita gente aqui para conversar e eu queria, se você me permitir, meu caro, já demos as boas-vindas a Manuel e Carlos, tá? E aí, por ordem de chegada aqui, pedir a Manuel que ressalte alguma coisa que ele acha que vale a pena a gente compartilhar aqui nesse momento da gente apresentar o livro para o pessoal. Fala, Manuel. Olá, professor Marcos, obrigado. Essa oportunidade de a gente estar debatendo um pouco sobre o livro que a gente pensou, o panorama geral que vocês vão encontrar nas 5 partes do livro. Eu e Carlos, a gente pensou aqui em destacar talvez alguns temas específicos para também chamar e atrair a atenção de vocês. Dentre um deles, justamente a parte 2, que vai tratar de violência e relações de gênero. Violência, porque a gente tem textos falando sobre as questões que dizem respeito a estupro marital, estupro dentro das relações familiares, que são situações que acontecem, e que o livro ele tem essa proposta interdisciplinar também, porque o ramo do direito das famílias é um ramo eminentemente interdisciplinar, que mexe com diversas situações. E eu queria chamar a atenção para o texto específico da professora Maria Berenice Dias com a Bettina Pup, onde elas falam sobre a trajetória da mulher e seus reflexos no direito das famílias. Elas trazem essa reflexão sobre como a nossa sociedade como um todo e o direito das famílias, ele foi embasado muito numa perspectiva patriarcal, onde para o homem sempre foi destinado esse espaço público, esse local de chefe da família, de desbravador, digamos assim, da sociedade, enquanto a mulher sempre foi, como é que se diz, destinado a ela o espaço privado, o espaço do lado, cuidado da família e da casa. E elas chamam a atenção para essa trajetória, como o direito das famílias foi se emancipando junto com as próprias mulheres dentro desse âmbito. Se a gente ressalta aí as transformações trazidas pelo Estatuto da Mulher Casada, que acabou com a situação de incapacidade jurídica relativa das mulheres, que era previsto. A gente pensa aí nas transformações trazidas pela Lei do Divórcio, pela própria Constituição Federal de 88, que garantiu aí essa igualdade entre homem e mulher nas relações familiares. Então, é um texto bastante importante que traz esse recorte de gênero que precisa ter esse olhar especial, especialmente quando a gente trata do âmbito familiar. E outro texto que eu não podia deixar de ressaltar foi o texto que eu escrevi juntamente com o Carlos, que aí vai estar na parte 3, sobre filiação, onde a gente faz uma análise sobre o artigo 1597, e especificamente no que diz respeito à reprodução humana assistida. E aí a gente vai trazer aí algumas reflexões sobre como esse artigo ele é bastante incipiente para tratar dessa normativa. A gente, basicamente, na nossa legislação, é o único artigo que tem para tratar sobre a matéria. Ele se restringe aí às presunções de filiação, mas mesmo no campo das presunções de filiação, a gente tem aí diversas controvérsias que não são respondidas pela lei. Se a gente pensar na reprodução pós-mortem, nas questões relativas aos embriões excedentários, que ficam crioconservados em laboratório, a própria reprodução heteróloga. Então, a gente traz aí um panorama geral das problemáticas desse artigo, desse dispositivo, e do que a gente precisa ainda debater e discutir em torno do trato da reprodução humana assistida, que seria mais, a gente pensa que seria mais efetivo, eminentemente uma lei específica para tratar sobre o tema. Tentei aqui falar rapidamente também, sei que são muitos temas, são assuntos muito interessantes, mas tentei me ater aqui ao tempo que a gente tem para também não tomar o espaço de ninguém aqui, passar a palavra. Se ele quiser chamar o Carlos agora. Eu vou chamar o Carlos já, Manuel, mas antes eu gosto sempre de ressaltar que
nós aqui estamos representando um grupo muito maior. E tem vários autores consagrados aqui na editora. Aqui eu posso falar das minhas amigas Ana Carolina Brochado, Simone Tassinari, Fabiola Lobo, Maria Berenice Dias, Giselda Ironaca, Luciana Brasileiro, todas trabalhando em livros coletivos ou coordenando projetos aqui na Foco. Mas a gente também tem Rolfo Madaleno, Paulo Lobo, Rodolfo Pamplona Júnior, Marcos Catalã, e o grupo de pesquisa, Léo, aqui representado com professores de norte a sul do país. A minha colega Patrícia Rocha, aqui de Alagoas, passando por Virgínia, passando por Catarina, em Pernambuco. A gente vai encontrar o Dimitri na Paraíba. A gente tem a Simone, que eu já mencionei, no Sul. O Roberto, que é lá de Pernambuco. E aí a gente tem aqui, na verdade, uma mescla entre advogados, entre pessoas que já exerceram magistratura, que trabalham com arbitragem, pessoas que têm experiência na atividade notarial, o que tira do livro um caráter puramente acadêmico. A gente tem aí um texto escrito por alguém que vive o direito de família, tá certo? Eu acho que essa interlocução com a prática é mais do que necessária quando a gente vai trabalhar um livro que fala de transformações. E aí, para quem serve esse livro, antes de a gente ouvir o Carlos? Esse livro serve para uma pessoa que está buscando atualização profissional, que milita na área, ou para uma pessoa que está querendo buscar novas oportunidades, Léo. Porque, veja só, às vezes as pessoas focam no direito de família da guarda, dos alimentos e da partilha. Como Mas não recentemente nós temos uma coleção só de alimentos na visão do STJ. Perfeito, tá certo? E aí, veja só, quando você trata disso, você às vezes negligencia que o direito de família começa quando você decide ter uma vida a dois, quando você planeja o regime de bens, quando você decide o projeto parental e decide como é que você vai seguir com esse projeto parental, quando você começa a pensar o que vai acontecer com o seu patrimônio quando você não estiver mais aqui, e você tem uma forte carga de desjudicialização que vem permeando as discussões hoje. Será que eu preciso levar tudo para o juiz para ele decidir? O que é que eu posso fazer na minha vida que não depende do judiciário? Será que não está na hora de pensar no direito de família mínimo, deixar ele para questões onde a gente não tem alternativa e liberar as pessoas para que no exercício da sua autonomia possam fazer as suas escolhas? E escolhas, Léo, que não precisam ser a mesma para a vida toda. Hoje, com a gente vivendo mais do que viviam os nossos avós, o que vai acontecer é que provavelmente a grande maioria aqui vai ter mais de uma experiência conjugal, ou vai ter uma relação que ao mesmo tempo vai estar preocupado com o seu filho adolescente e com o seu pai que está chegando numa idade mais avançada, mas que ainda convive com você. Então, a ideia de chamar transformações e proteção à pessoa não foi por acaso. É justamente para mostrar esse momento que a gente está vivendo. E aí eu vou deixar o Carlos escolher mais algum aspecto do livro para chamar a atenção aqui para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Carlos, seja bem-vindo, meu caro. O Léo levantou a mão, eu como professor sou obediente a esse gesto. Vou deixar com ele. Fala, Léo. Marcos, obrigado. Manuel, obrigado já por essa introdução magnífica. Tenho certeza que o Carlos também vai segui-lo nessa ordem de grandeza. E só para destacar, hoje, o que acontece aqui nas lives da Foco é que a gente tem tentado esse formato mais dinâmico, porque a gente sabe que o pós-pandemia tirou as pessoas da comodidade de poderem acompanhar as lives nas suas casas e hoje elas fazem quase que um on-demand. Então, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, se assim o Instagram permitir. A gente também converte ela para o Spotify e a partir desse mês de outubro, a gente começou a subir esses conteúdos na Amazon como um fomentador das vendas dos livros, e também na Martins Fontes, que é uma biblioteca, uma livraria muito relevante, né? Então, esse dinamismo, essa pressa, não é nunca um desprestígio ou brilhantismo do trabalho de vocês, mas sim uma necessidade de nos adaptarmos às realidades e, ao fim e ao cabo, chamar a atenção para o que, de fato, viemos aqui, que é destacar o trabalho, a obra, que pode ser adquirida aí também no site da Foco, mas também em outros canais, como eu falei aqui. Então, Carlos, me desculpe, eu lhe interrompi aqui, mas já lhe devolvo a palavra, agradecendo a presença ilustre e brilhante de vocês três aqui. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer, eu acho que o momento de conversa de hoje é muito importante. E também queria ressaltar um momento histórico que estamos vivendo. Nós estamos no momento de repensar a nossa reforma
do nosso Código Civil. O nosso Código Civil, talvez, ele passe por uma reforma. E o nosso texto, na verdade, a nossa obra, ela se propõe a pensar nas transformações que a família vem sofrendo nos últimos anos. Então, eu acredito que a nossa obra ela vem num momento muito importante de transformações que a família vem tendo e também antenado essa reforma legislativa que talvez passe o nosso Código Civil. E, inclusive, uma das autoras, a professora Maria Berenice Dias, integra também a comissão, né, que está sendo no nosso congresso. Bom, nosso livro, na verdade, tem vários artigos que eu considero interessantes. E considerando essa proposta de transformações, especificamente dentro da ótica do direito privado, que vem sendo debatido bastante no nosso direito civil, eu queria ressaltar o texto do nosso grandioso professor Paulo Lobo, que é talvez uma grande bússola para a gente do Nordeste, que traz, na verdade, a teoria, olhando para a teoria da interpretação, ele traz a metodologia do direito civil constitucional e ele traz isso de maneira muito engrandecedora no seu texto, que é a nova principiologia do direito de família. Então, ele ressalta a importância de olhar para esse arcabouço principiológico para as relações familiares, considerando o nosso histórico de desigualdade na família, que foi durante muito tempo exercida e chefiada pela figura do homem, como o professor Manuel ressaltou agora há pouco. Também gostaria de ressaltar o nosso texto brilhante da professora Fabiola Lobo, que também ressalta a nossa metodologia de interpretação do direito civil, a metodologia do direito civil constitucional, que se chama aqui a atualidade da interpretação constitucional do direito de família. Eu acredito que a escola do direito civil constitucional ela tem um papel muito importante, considerando, por exemplo, que o nosso Código Civil foi pensado e elaborado na década de 70. Então, olhar para as transformações que o nosso direito privado vem sofrendo, especificamente o direito de família, é muito importante. E essa teoria da interpretação também é importante, tanto é que nossa pauta do livro é olhar para essas transformações. Especificamente, olhando um pouco para a biotecnologia, que é algo que eu gosto bastante de estudar, o professor Marcos Errá trouxe um pouquinho também, quando falou de inseminação caseira. Nós temos hoje um fenômeno muito interessante de comercialização onerosa dos gametas masculinos. Então, é possível que vocês encontrem à venda, por exemplo, no Facebook, no TikTok, o sêmen sendo comercializado, e isso vem impactando o nosso judiciário, que não se sabe muito bem como solucionar, por exemplo, a vulnerabilidade no reconhecimento da filiação. Ora, o doador do material genético, ou ainda que ele tenha sido de maneira onerosa, contra o nosso dispositivo constitucional, é suficiente para afastar, por exemplo, o conhecimento de paternidade? Então, essa dúvida, de certa forma, é trazida e bem comentada pela Patrícia, que está aqui nos assistindo, além da Karina e do Rodolfo Pamplona, que é professor da Universidade Federal da Bahia. Bom, eu espero não tomar muito tempo de vocês, falei brevemente aqui que me chamam bastante atenção no nosso livro e também levantando a bandeira da nossa metodologia do direito civil constitucional, que é importantíssima, considerando que o nosso Código Civil já nasceu caduco e está passando por uma transformação, e a nossa obra olha para essa transformação de maneira prospectiva, né? Então, gostaria de retornar aqui a palavra para o professor Marcos e gostaria de agradecer mais uma vez. Mas a gente não vai liberar você ainda não, que a gente ainda pode conversar mais um pouquinho. Léo, é curioso a gente ver aqui, Carlos, Manuel, que hoje, enquanto a gente está aqui conversando, nosso Supremo Tribunal Federal está decidindo algo que a gente aguarda há 20 anos. Hoje começou o julgamento sobre a necessidade ou não de imposição de um regime de separação de bens obrigatório para maiores de 70 anos de idade. É incrível você ter 20 anos de vigência do Código e a gente continuar discutindo esse assunto. Na próxima semana, a pauta continua e a discussão será sobre a manutenção ou não da separação judicial no nosso sistema. E aí você veja, vai ter gente da nossa idade, Léo, que vai entender exatamente como era antes, por que essa discussão e como é que a gente ainda está discutindo isso agora. Mas o pessoal da idade do caso Manuel talvez precisem, no livro, entender como é que eram os bastidores desse negócio, o que é que levou a você ter ainda essa discussão hoje em dia. Então, esse resgate é necessário no momento que o Carlos menciona aqui, que a gente está discutindo uma alteração para o Código. Hoje, pela manhã, a gente também teve uma audiência pública relacionada, a primeira oportunidade das pessoas poderem se manifestar para a comissão ouvir sobre o que é que elas esperam, quais são os anseios em relação a essas mudanças. E o Carlos trouxe uma palavra-chave: interpretar.
Se a gente está diante de uma situação de transição, se a gente tem uma legislação que não acompanhou a velocidade das mudanças, o papel de quem vai preparar as petições, de quem vai julgar, acaba sendo preponderante, porque você vai ter que construir uma solução para o caso que a legislação não te apresenta, porque a realidade era outra. Imagine, Léo, que o projeto do Código Civil nasce quando a gente não tinha nem pensava em inseminação artificial e nem pensava em internet. E aí o Carlos vem aqui e destaca, por exemplo, biotecnologia. Nós não estamos falando, tá, de computadores apenas. A gente está falando de interferência na nossa informação genética. A gente está falando em formas diferentes de gerar um novo ser. E aqui a gente vai ter todo um universo aberto para isso. Mas se o livro tem um item específico para trabalhar tecnologia, ele também trabalha uma coisa que, para mim, amarra duas partes, que são os chamados alimentos compensatórios. Sabe aquele casal que 20 anos atrás decidiu que um ia explorar a carreira e o outro ia ficar nos bastidores, dando as condições para aquilo? E aí, na hora que o relacionamento termina, você tem uma disparidade muito grande de posição financeira, de situação, de realidade. Isso vai refletir para você repensar todas as suas escolhas. Como é que a gente leva isso para o judiciário? Aqui a gente tem a tese dos alimentos compensatórios. O nosso Código Civil prevê isso expressamente? Não. Será que ele vai passar a prever no projeto? Quem sabe? Mas para você analisar se o projeto avançou ou não na sugestão de reforma que eles vão preparar, você precisa entender como é o estado da arte, qual é o conceito, qual é o contexto hoje. Então, livros que tratam da evolução e das transformações servem para você saber onde a gente estava, em que momento nós estamos e quais são as possibilidades, tá certo? Então, por isso que ele acaba tendo um papel muito importante para quem quer entender o contexto das mudanças. E aí, como a gente ainda tem uma folguinha, pessoal, o que é que vocês acham? Manuel, escolhe mais um tema para você falar. A gente ainda vai ter a oportunidade do Carlos falar mais um pouquinho. Eu sei que o Léo vai querer ouvir mais um pouquinho de vocês. Vou passar para lá para você de volta, Manuel. Obrigado, professor. Trouxe sobre essa questão da imposição obrigatória de separação de para as pessoas idosas. Destaque também que a gente tem, diante dessa multiplicidade de temas que abarcam o direito das famílias, o texto do professor José Maria e do Pedro Júlio, aqui de Pernambuco, tratando sobre a proteção da pessoa idosa nas relações familiares. E a importância da gente pensar também os impactos do envelhecimento e a proteção da vulnerabilidade dessas pessoas nas relações familiares. Espera um pouquinho, Manuel, que o Léo está anotando o texto, que se interessa a ele, ele vai ler, né, meu amigo? Tá certo? Então, mas brincadeiras à parte, tu vai chegar aos 120 anos. A gente vai ter que colocar você na parte de tecnologia. O que é que vai fazer? Porque você vai ter presença digital eterna aqui nas lives da Foco. Mas continua, Manuel. Pois é. E a importância da gente discutir essas múltiplas vulnerabilidades que a gente observa nas relações familiares. Eu destaco também o texto da Mirela Cavalcante, que é doutoranda lá no programa da Universidade Católica de Pernambuco, onde eu me formei, o Carlos se formou, que é uma pessoa surda, uma mulher surda, e ela trata a respeito do exercício da capacidade civil advindos de famílias ouvintes. Então, por ser da Mirela, traz esse local de fala e reflexões que talvez nós, ouvintes, nunca nos deparamos. E ela traz a vulnerabilidade e a importância da gente respeitar mesmo esse local de fala dessa pesquisadora, apontando dificuldades e problemas e as vulnerabilidades das pessoas dentro dessas áreas familiares. E aproveitando também, estou tentando aqui trazer o máximo de mostrar um pouquinho dos temas para vocês, para deixar mais interessante, deixar vocês mais interessados. A gente destaca também o texto sobre divórcio impositivo do desembargador Jones, que foi, inclusive, quem editou o provimento do TJ Pernambuco aqui sobre a temática, seria justamente essa tentativa de extrajudicializar esse divórcio com base no que diz a emenda constitucional 66, de que a gente tem aí diversas discussões doutrinárias, né, diversos embates sobre a manutenção da separação judicial, que foi uma temática que o professor Marcos também trouxe, e o divórcio impositivo, a partir dessa perspectiva de entender o divórcio enquanto um direito potestativo, que pode ser exercido ergonômico, né, contra todos, tentar extrajudicializar e simplificar esse procedimento de dissolução de uma relação conjugal.
Então, daí a importância da gente trazer o desembargador Jones para falar sobre esse tema, que ele foi, acredito, o precursor aqui no Brasil quando editou o provimento do TJ Pernambuco para tratar dessa temática. Perfeito. Eu acho que você tocou em 2 pontos essenciais. Lembra que eu falei, Léo, sobre vivência e prática? Você trazer uma pessoa que não ouve, que vive num contexto de ouvintes, para poder ela colocar uma perspectiva jurídica com a vivência dela, é algo que você destaca junto com uma discussão nacional. É em Pernambuco que o provimento do TJ Pernambuco, do então corregedor Jones Figueiredo Alves, se começa a discutir a necessidade de você precisar ouvir o outro quando alguém já declara ao juiz que não quer mais permanecer casado. Tá? Então, essas são coisas que o Manuel foi muito feliz a destacar do livro. Mas o Carlos não vai ficar para trás disso, não. Tenho certeza que ele ainda vai trazer umas coisas para a gente. Liga lá, Carlos. O nosso livro também tem textos interessantes. Eu gostaria de ressaltar mais uma vez, na verdade, olhando para esse ponto agora, para falar no vazamento de dados de crianças e adolescentes, temos um texto bastante interessante do Geraldo. O Geraldo, inclusive, tem 2 doutorados, né, um em física e um em direito civil também. E ele se dedica bastante a estudar os temas relacionados à responsabilidade civil. E esse tema, especificamente, é um tema que talvez seja o tema do momento. Muitas crianças acessam e utilizam as redes sociais, muitas vezes o poder familiar, a identidade parental, que não sabe lidar bem com o impacto da tecnologia, e o Geraldo olha especificamente sobre essa responsabilidade, né? E também a responsabilidade das plataformas, mediada também juntamente com os pais, né? Então, a responsabilidade ela vai ser unicamente dos pais, ela vai ser compartilhada pelas plataformas digitais. Então, um olhar bastante interessante em relação ao vazamento de dados que pode acontecer e a responsabilidade que é concomitante ou não relativamente à proteção de crianças e adolescentes. Eu chamo a atenção também do nosso texto, da nossa querida professora Maria Rita, Paulo Rosenblatt, que fala sobre a tributação da renda familiar. Então, a nossa homenageada também teve a oportunidade de trazer um texto interessantíssimo, que é super atual, que precisa ser debatido e muitas vezes acaba caindo no esquecimento, especificamente para quem estuda direito de família. Além disso, temos um texto relacionado a alimentos gravídicos, escrito pelo professor Vitor Almeida, aqui do Rio de Janeiro. Inclusive, estou aqui, deveria em breve encontrar ele na Faculdade de Direito da UERJ. O tema de direito dos alimentos gravídicos é um tema importantíssimo e que muita gente não sabe muito bem como materializar esse direito, né? Então, o momento de gestação, como garantir o direito a alimentos para uma gestante que precisa ter aquela subsistência garantida naquele momento de gestação. Então, é um tema que olha para essa que deve ser exercida com muita responsabilidade. Bom, isso, meu amigo. A gente está com o tempo no limite. Eu quero devolver para o Léo poder fazer aqui o encerramento. Mas, Léo, se não fosse Manuel e Carlos, a gente não estava comemorando o projeto aqui, tá? E eu vou ter que fazer o registro ao capista da editora. A capa está linda, o cuidado que vocês tiveram com todo o processo. E que o pessoal que assistiu aqui essa live, que vai assistir a gente depois na gravação, visite o sumário, olhe os temas, espero que gostem tanto como a gente gostou de preparar esse material para trazer para vocês. Estou devolvendo a bola para você, meu amigo. Marcos, obrigado. Interrompeu ali o Carlos de modo imperioso e eu diria que até inglês, para sermos pontuais. Mas eu vou quebrar o protocolo, porque eu tinha preparado para ler, a gente continua aqui falando, e eu fui buscar aqui, e acho que vale muito a pena. A nota pessoal do IBDFAN sobre a professora Maria Rita. E quem escreveu essa nota foi a Catarina Almeida, e eu vou extrair, então, umas aspas. Eu adoro as aspas, porque eu cresci na faculdade ouvindo assim, não leia a Constituição em tiras, mas tudo que eu vejo é a Constituição picada pelo ar, e aí cada um faz a sua interpretação.
mas nesse caso aqui, essa tira resume muito ou tudo daquilo que a professora Maria Rita representa para vocês e para esse livro e para o direito de família. Então, se vocês me permitirem, abre aspas. Se o direito das famílias em Pernambuco tem um rosto, esse é o da professora Maria Rita Holanda. Não apenas, e já seria muito, pela sua atuação na advocacia militante na área, mas como agente de transformação nos 35 anos de docência que moldaram milhares de profissionais para o exercício mais humanizado do direito nos problemas mais sensíveis que alguém pode enfrentar. Então, eu não podia deixar passar esse nosso encontro sem essa menção felicíssima da Carolina, que reflete, obviamente, o semblante desses 3 coordenadores que aqui estão, parabenizando mais uma vez vocês em nome de todos os autores e autoras e também da própria Fabiola, para que essa obra, então, fosse trazida ao mercado editorial pelas mãos da Editora Foco, que muito se orgulha de trabalhos como esse. Então, só posso agradecê-los. Marcos, vou deixar você fazer um breve encerramento e passar também a palavra ao Carlos Emanuel para que eles se despeçam de forma breve aqui, para que a gente tente ficar ali dentro dos parâmetros das plataformas. A palavra é só uma. Obrigado, editora. Obrigado a Carlos Emanuel por estar junto no projeto. E espero que vocês gostem. Espero que vocês descubram e pensem sobre os pontos que a gente destacou com muito carinho nesse livro para ajudar no seu trabalho, ajudar nas suas reflexões, ajudar na sua vida acadêmica e profissional. Manuel. Agradeço também a Foco por esse espaço da gente poder estar debatendo. Convido a todas e todos que estão aqui na live para irem lá no site da Foco, verem o sumário do livro. A gente destacou aqui alguns pontos, tem muitos outros extremamente relevantes, atuais e pertinentes. Então, queria terminar agradecendo e convidando vocês a conhecerem um pouco dessa. Vou deixar no Carlos agora. Gostaria de agradecer também a acolhida da Editora Foco, a parceria do professor Marcos Zerra, a professora Fabiola Lobo também, que não está conosco, mas que está muito bem. E gostaria de agradecer a todos que estão também nos ouvindo. Espero que todos gostem dessa obra. Perfeito. E, Léo, até breve, que a gente continue aí nessa parceria com novos projetos, tá? Você sabe a importância que vocês têm para a formação acadêmica e para a difusão da pesquisa jurídica no Brasil. Nosso agradecimento para vocês aí é enorme por conta do papel que vocês vêm desempenhando. Um grande abraço para você, meu amigo. Até breve. Até breve, Marcos. Nosso encontro em Belo Horizonte já tem que ser marcado para algum novo projeto, hein? Nos vemos no Congresso Nacional da OAB. Da AB. A todos que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e com saúde. E até o nosso próximo encontro. Um abraço. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau.